Eu já reparei que quando eu gravo vlog, eu levo pelo menos o triplo do tempo pra fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu acabo fazendo um monte de coisas meio que por obrigação. Assim, tipo, não, eu realmente tenho que fazer isso aqui porque isso aqui vai ficar bom num vlog. E aí eu consigo tirar um monte de tarefas da minha lista que vão se acumulando e que eu nunca tenho forças pra fazer. Por exemplo, retocar a raiz. Eu tô um tempão querendo retocar a raiz, mas eu não faço porque dá preguiça, porque eu faço sozinha em casa, porque eu levo tipo umas 30 horas pra fazer, e daí se eu tiver que gravar, eu vou levar umas 70 horas, que não é o triplo, mas vocês entenderam. E mas eu vou fazer, entendeu? Porque daí eu pensei, se eu vou começar a gravar vlog, eu não quero ficar gravando vlog com esse cabelo do jeito que tá. Eu tô de saco cheio, eu já não aguento mais essa cor. Ele tá desbotado de um jeito ridículo. Tem umas partes aí que tem tinta velha que tá. Ai, tô odiando, tô odiando. E eu falei, então tá. Segunda-feira, vou começar uma semana nova, vou gravar um vlog da semana e eu vou retocar a caralho da raiz do meu cabelo. Então, é isso. Já começa assim. Essa blusa virou minha blusa de guerra. Mas eu sinto muita falta do que ela costumava ser há mais de 10 anos atrás. E aí eu fui no Túnel do Rock, esses tempos aí, aqui em Curitiba, pra comprar uma nova. Falei, eu quero uma camiseta nova do Joy Division. E eu achei uma maravilhosa, estonada, assim, nossa, muito linda, um corte muito bonito. R$ 120. Como? Sem condições, entendeu? Sem condições. Na minha época, essa camiseta aqui era super de balaio, tá? Era super de... Qualquer um tinha uma camiseta dessa aqui. R$ 120, mano. Porra, pesado, sabe? Capitalism will tear us apart again. Eu comecei a ver mais gente falando sobre o uso da ficha em si. Sério. É muito difícil desligar a autocobrança e eu acho isso uma parada muito surreal. Porque eu gravei alguns momentos meus essa semana, assim, justamente porque eu queria, né, ter essa motivação pra fazer as coisas e não ficar só sentada aqui fazendo vários nadas, assim, com aquela paralisia, né, de quando você tem muitas coisas pra fazer e você não sabe nem por onde começar. E, e eu fiz um monte de coisa, eu fiz inclusive coisas que não estavam na minha lista de tarefas da semana, tipo lançar um podcast que eu gravei ontem, fiz a logo do podcast ontem, tipo, sei lá, 1, 2 horas, publiquei hoje, enfim, assim, tipo, coisas que eu nem pretendia fazer, eu fiz. E ainda assim, eu parei agora pra sentar, pra gravar esse pedaço do vlog, né? Pensando, tipo, tá, eu tenho que fazer uma conclusão, fazer um desenvolvimento, falar alguma coisa. E a primeira coisa que eu pensei é, porra, o que que eu vou falar? Eu não fiz nada essa semana. Eu literalmente acabei de fazer o update do podcast no YouTube. Literalmente, literalmente, eu fechei isso e falei, tá, o que que eu vou fazer agora? Já sei, eu vou gravar o resto do vlog. O que que eu vou falar? Não fiz nada essa semana. Como? Como, como é que a gente chega nesse nível? Como é que a gente chega... Sabe assim, caralho, cara. Eu moro do lado de uma oficina mecânica e é muito barulhenta. Eu tive que fechar a janela pra poder gravar e fechar a porta, porque senão também fica vazando o som do resto da casa, né? E tipo assim, essa é a lateral da minha casa, aqui é a janela, e a oficina fica bem aqui, assim.
Só que agora eu tô meio que cozinhando aqui dentro, então vamos acelerar. Achei um leque, peraí. Agora sim. Mas falando sério, vou aproveitar para falar sobre o podcast que eu lancei. Vai estar aqui no YouTube e vai estar nas outras plataformas, enfim, Spotify, Amazon, coisas assim. Porque eu acho que pra mim, nesse caminho de trocar um pouco as mídias e de começar a produzir mais o que eu realmente gosto de produzir, o podcast faz muito sentido porque eu sou muito tagarela. Eu já passo o dia inteiro mandando áudio em todos os grupos que eu participo, onde tem conversa, tem áudio meu, entendeu? As pessoas já acostumaram com isso. E pra mim é muito fácil pegar um assunto, criar mais ou menos ali um roteiro, pra eu também não devagar demais, e gravar. E aí eu pensei, cara, eu vou começar a gravar podcast. Pra quem não sabe, eu já gravava bem antes, assim, faz uns anos que eu não gravo mais. Mas pro Escrevível, né, que é a comunidade que eu criei para escritores independentes e tal, e ajudando os escritores a escrever, planejar, e daí a gente tinha um podcast, né? Só que, enfim, muita sobrecarga, muita coisa. Foi uma das primeiras coisas que eu abandonei, inclusive. Mas eu acho que para essa fase que eu tô, que tá mais introspectiva e eu tô querendo trazer mais de mim, eu acho assim, como que eu vou fazer isso ser sobre mim sem ser falando pra caralho? Porque eu sou essa pessoa, eu falo pra caralho. E eu falei, eu vou fazer um podcast. E foi uma decisão assim que foi meio em cima da hora, mas assim, é uma coisa que eu já estava matutando fazia um tempo, assim. Eu falei, cara, acho que vou fazer isso, porque eu tô querendo falar, entendeu? Eu tô me sentindo muito sozinha, e daí, em vez de ficar falando com as paredes, eu vou falar com a câmera. Eu vou falar com o microfone. Se outras pessoas vão ouvir, não sei, mas já não estavam ouvindo antes mesmo, que diferença faz, né? E aí, quando eu fiz a newsletter, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma newsletter. Comecei também recentemente, tem 2 textos lá por enquanto. Tinha a opção, né, de você oferecer serviços gratuitos serviços não, né? Oferecer. Nem gratuitos também. Peraí, recapitulando. Quando você cria, tem a opção de você oferecer conteúdos exclusivos para assinantes. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, o que que eu tenho para oferecer de exclusivo para as pessoas? Tipo assim, a maioria das coisas que eu quero postar para todo mundo mesmo. Então, fiquei tipo, sei lá. Mas aí eu falei, cara, eu acho que, né, assim, um podcast faria sentido. Eu vi que outras pessoas tinham um podcast. Eu falei, cara, eu acho que um podcast eu consigo fazer. Daí botei lá a opção de podcast. Aí fui botando lá umas opções e tal, e eu fiquei, tá. Agora eu preciso começar a pensar, né? Porque se eu vou oferecer podcast para as pessoas, ninguém assinou ainda, mas vai que alguém assina. Aí tem que estar lá, tem tempo pra oferecer, né? E aí a decisão veio essa semana, assim, muito abruptamente, porque eu tava vendo um vídeo aqui no YouTube sobre arte e algoritmo e refletiu muito, muito uma coisa que eu já estava pensando, que eu já vinha conversando, inclusive, com as minhas amigas há muito tempo, falando justamente sobre essa questão, assim, de como que, principalmente eu, né, que tô aqui no nicho literário, assim, tentando vender meus livros e tudo mais, como a gente tá presa numa bolha e parece que a gente só vê as mesmas coisas e às vezes vem alguma treta literária, alguma coisa assim a respeito de algum autor que eu descubro que é grande, mas que eu nunca tinha ouvido falar. Então é uma coisa assim muito surreal. E eu falei, cara, não, tem alguma coisa errada aqui no formato que eu tô produzindo, principalmente, né, do que eu tô consumindo, porque daí eu fico produzindo só o que eu consumo e isso tá me destruindo porque não é o que eu quero fazer. Ah, enfim, falei de tudo isso lá no podcast e justamente porque era uma coisa assim que tava muito precisando sair, sabe? Eu tava muito precisando botar isso pra fora. E aí eu falei, é isso, eu vou começar um podcast falando sobre isso. E aí eu escrevi, assim, um roteirozinho, assim, botei todos os pontos lá. Inclusive eu escrevi faz um tempinho já, daí coisas novas meio que foram surgindo, daí eu fui adicionando lá, eu vou falar disso também, e disso e disso. E aí saiu, ontem eu peguei, sentei, gravei, eu falei, é isso, eu vou gravar. E aí hoje eu já postei, falei, ai, foda-se, que, sabe, não defini um dia, não defini um horário, postei no meio da tarde, eu falei, é isso, eu vou postar agora e acabou, entendeu? Eu vou, o nome do episódio, inclusive, é tipo, é, o algoritmo matou a minha criatividade.
E uma das coisas que eu falo é essa questão de eu estar nadando contra o algoritmo em questão, né? E aí eu tô muito assim, como é que fala? Muito, não é nem revoltada, mas é tipo, sabe, anarquia. Eu falei, foda-se o algoritmo, eu vou postar num horário nada a ver, e é isso aí, num dia nada a ver que eu não me programei pra fazer. E eu só saí fazendo, e é sobre isso. Eu vou deixar o link da minha newsletter para vocês assinarem, e vou deixar o link do podcast no Spotify também, porque eu acho que o Spotify é mais usado, mas se vocês quiserem ouvir em outras plataformas, eu também já submeti lá o feed em outros lugares. Caso vocês usem alguma plataforma diferente que não esteja lá, que daí eu dou um jeito de resolver isso pra vocês também. E ainda mantenho, né? Tipo, a minha ideia é postar alguns episódios gratuitos para todo mundo, mas eu vou falar de alguns temas, provavelmente os mais polêmicos ou, sei lá, mais intimistas, assim, eu vou trazer um pouco para esse conteúdo exclusivo da newsletter, justamente assim para ser uma coisa mais, sabe, assim, nossa, uma fofoquinha nossa, uma coisa assim que eu não vou ficar falando com todo mundo para todo mundo ficar dando opinião, sabe, assim. Mas não sei ainda sobre o que, eu ainda tô analisando o que eu tenho para falar, porque isso é uma coisa engraçada. Faz tempo que eu não consigo falar sobre mim, porque eu passei um tempão atendendo ali as expectativas das redes sociais e falando sobre o que as redes sociais queriam que eu falasse. Então, tudo o que eu gravava, tudo o que eu criava era tipo assim, o que o leitor quer? Como eu posso ser útil ao leitor? Como que eu posso servir ao leitor? Como que eu posso falar das coisas pessoais e ainda fazer o meu leitor comprar meu livro no final, ou aprender alguma coisa, ou querer meus produtos, ou me seguir, ou... Caralho, como cansa! E aí agora eu não sei mais só falar de mim por falar, porque eu quero falar, porque eu tenho histórias pra contar e não necessariamente eu quero ensinar nada pra ninguém, ou nem sempre eu quero empurrar meu livro goela abaixo. Adoraria que as pessoas, todos os meus conteúdos convertessem em leitores? Porra, adoraria. Mas assim, não quero viver para isso, entendeu? Não quero só focar nisso. E essa coisa assim do Instagram ter virado esse portfólio, sabe? Esse mercado onde basicamente quem faz sucesso é quem vende curso ensinando a vender, e daí geralmente é ensinando a vender curso, não vender outras coisas, porque até tenta ensinar a vender outras coisas, mas só quem faz sucesso fazendo esses cursos também vende curso. Enfim, é, é sobre isso. E não tá tudo bem. Hoje eu comecei a ver um documentário sobre RPG, porque uma das coisas que eu tô com muita vontade de falar é sobre a minha relação com o RPG, porque já falei isso várias vezes em vários lugares, mas não é todo mundo que sabe ainda, principalmente porque aqui no YouTube eu acho que eu não falo muito disso, mas se eu já tiver falado, me desculpem. Mas eu quero falar sobre o RPG porque eu tenho uma relação muito engraçada com ele. Na verdade, eu voltei a escrever, eu me tornei escritora recentemente por causa disso. E em um grupo que eu participava, sempre tinha assim uma discussão a respeito do RPG ser ou não para contar histórias e tudo mais. E pra mim, assim, aquilo era meio surreal, porque, pô, eu sou escritora, eu jogo RPG e eu não consigo, na verdade, separar uma coisa da outra, histórias do jogo, sabe? E aí eu comecei a ver um documentário do Clube da Imaginação, que é sobre a história do RPG no mundo, na cidade e nas escolas. E tem uma abordagem bem legal, assim, principalmente porque começa falando muito a respeito do RPG como ferramenta de estímulo à leitura. Assim, tipo, eles têm um rolê, assim, falando do RPG dentro das escolas com esse intuito, sabe? E eu fiquei tipo, é sobre isso, é sobre isso. E eu tô doida pra gravar alguma coisa a respeito disso. Eu não sei se um vídeo ensaio, ou se um episódio de podcast, ou se eu faço um pouco de cada, tipo, conto uma parte um pouco mais pessoal minha no podcast
e faço um vídeo ensaio meio que trazendo um pouquinho dessa coisa do RPG e da literatura. Não sei, tudo depende da minha força de vontade e da minha disponibilidade, porque, como eu falei, semana que vem meu marido vai estar a semana inteira fora e até minha mãe tá vindo de outra cidade pra me ajudar com os meus filhos, porque eu vou ficar sozinha com eles e assim, é caótico. E eu simplesmente não sei o que que vai acontecer comigo na semana que vem, não sei o quanto que eu vou conseguir produzir, mas uma hora vem. Eu acho que uma hora esse conteúdo vai sair, porque é uma coisa assim que tá muito latente. Eu tô querendo muito falar sobre isso. E, inclusive, eu acho que eu vou. A próxima vez também eu vou gravar um vídeo mais especificamente sobre um dos jogos de RPG que eu tô jogando, uma das mesas que eu jogo, que assim, é espetacular. Eu gosto muito da premissa. E é muito legal, porque ainda assim conversa muito com o que eu ofereço, né? Com a literatura, com as coisas que eu tenho pra oferecer, que era só o que eu vinha falando ultimamente, né? Lá no meu Instagram era só indicação de livro, e falando dos meus livros, e o tempo todo livros, livros, livros. E parece que ver esse documentário, assim, meio que me deu um respaldo pra, tipo, tá tudo bem você falar de RPG, porque no fim das contas isso também é sobre literatura. Então eu tô muito ansiosa pra criar esse conteúdo. E muitos outros que eu nem sei quais são os outros. Eu, assim, eu comecei essa nova era meio que sem uma perspectiva. E pra mim isso é muito incomum. E eu digo incomum porque eu tô muito acostumada a planejar tudo. Eu funciono, eu nunca fui organizada, pra começo de conversa. Nunca fui organizada. Mas quando eu passei a ser organizada, eu meio que criei uma obsessão, porque assim, é muito fácil a vida quando a gente se organiza. É muito fácil quando a gente se compromete com aquela rotina e fala, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E daí você vai lá e faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, e seu cérebro faz assim, ó, tipo, dopamina em todos os lugares. É muito, muito fácil e muito prazeroso. Então, assim, decidi fazer todas essas mudanças e meio que agir, assim, mais no impulso do que na organização, tá me deixando um pouquinho apreensiva. Eu tô tipo, será que eu vou dar conta? Porque eu não projetei isso a mais longo prazo. Eu pensei assim, tipo, eu vou gravar agora sobre isso. E aí eu já sei que o próximo vai ser sobre RPG. E depois? Depois eu não sei mais. Será que vai render? Será que eu vou conseguir chegar até lá? Será que se eu não tiver já tudo isso premeditado, eu não vou acabar, tipo, largando, como eu largo muita coisa pelo meio, assim, tipo, sem terminar? Enfim, meio desesperador. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Tipo assim, se você quer fazer, você vai lá e faz, né? Eu. Onde que foi que eu postei? Eu acho que foi no Escrevível. Ah, isso que é o problema de ter muitas redes e muitos nomes e muitas coisas. Mas eu postei no Escrevível sobre não esperar as condições perfeitas pra fazer as coisas, pra escrever um livro, pra gravar um vídeo, pra isso, pra aquilo. Tanto que aquele. Ah, é, foi no Escrevível porque eu ia gravar com a câmera e o cartão não tava funcionando, e daí eu tive que gravar com o celular e ficou uma bosta com o celular. Mas eu gravei e falei, e era sobre isso, porque se a gente fica assim também muito preso na organização e querendo muito que as coisas estejam exatamente do jeito que a gente quer pra poder gravar ou pra poder produzir o que quer que seja, a gente tem mais chance de não fazer as coisas do que se a gente decidir fazer no impulso. Tipo, ah, eu vou pegar aqui o meu celular, vou gravar qualquer merda e vou postar, e é isso. Por quê? Porque você tem o celular na sua mão, tem você mesmo, você tem uma ideia, pronto, você tem o suficiente. Por que que a gente ainda quer mais? Por que que a gente quer desenvolver, assim, todo um cenário, sabe? Uma situação que não, nem precisa de tanto? Por que que, assim, a gente continua tornando tudo mais complexo só pra meio que se boicotar? De tipo assim, nossa, ai, não tenho tal coisa, ai, tal coisa não funcionou como eu queria, então eu já não vou fazer nada. Entendeu? A gente é muito dramático nesse sentido, né? Se não tem um negocinho, se uma coisinha
tá fora do lugar, daí pronto, acabou o projeto inteiro. Caramba, sabe? Vai com calma. Eu acho que isso também reflete muito na escrita, sabe? Assim, eu tô tentando recuperar o meu ritmo de escrita, assim. Eu tô escrevendo muito, muito, muito pouco. Mas, nesse sentido, escrever roteiro, escrever os textos da newsletter, tudo isso, assim, tá, sabe, me ajudando a destravar. Inclusive, isso aqui sem roteiro nenhum, por isso que tá essa bagunça. Mas é esse tipo de coisa. Se eu fosse parar ainda pra fazer um roteiro pra poder gravar esse vídeo, eu não sei quando que eu ia gravar esse vídeo, entendeu? E aí eu pensei, não, eu tenho que fazer isso agora, porque eu tenho que terminar agora, porque eu quero postar amanhã. E é isso, entendeu? Pô, eu tô fazendo um vlog da semana. Eu tenho que postar na sexta-feira. Eu comecei a gravar na segunda, pra mim eu tenho que postar na sexta-feira. Sábado e domingo não vai rolar, porque daí, né, assim, momento família, não é minha intenção ficar mostrando muito minha família aqui. Talvez meu gato, porque ele pula na porta pra abrir a maçaneta. Mas, enfim, sabe assim, tipo, parece que eu tô tendo que me reprogramar pra conseguir fazer certas coisas, sabe? Eu tô tendo que desaprender alguns processos pra conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, pra dar conta das coisas que eu quero fazer. E é claro que eu tô tentando diminuir muito a minha demanda, né, que antes era absurda de produção de conteúdo e tudo mais. E eu tô tentando diminuir isso, e aí também tô tentando não ser tão rígida a respeito disso, justamente pra eu conseguir assim esse espaço que antes eu não tinha de tipo decidir fazer uma coisa na louca e fazer, entendeu? Antes eu não tinha tempo nem pra ter uma ideia nova, sabe? Quer dizer, eu tinha muita ideia nova de livro, isso eu tinha muito. Mas assim, eu não tinha, vou gravar um podcast agora. Não existia isso, eu não tinha nenhum momento em que o meu cérebro encontrava qualquer brecha pra pensar em fazer alguma coisa nova. E é muito doido isso, porque o que eu estava produzindo na época não era nada assim de tipo extraordinário, entendeu? Era só mais do mesmo. Era só tudo aquilo que o algoritmo tava tipo, entregando pra eu consumir e entregando pros outros quando eu produzia. Eu falo sobre isso no podcast, vocês vão ter que ouvir. Isso vai acabar meio que sendo um complemento ao podcast, porque o assunto lá é sobre isso. E aqui eu tô, tipo, refletindo sobre algumas coisas que eu falei lá. Enfim, é muito doido. Só isso que eu tenho pra dizer. É muito doido, eu acho que eu falei que é muito doido muitas vezes. Mas por que é? Porque é muito doido perceber como o nosso cérebro funciona, como muitas vezes a gente tá tão imerso nas coisas, e muitas vezes a gente tá imerso em coisas que a gente acha que tá funcionando, porque assim, na minha cabeça antes tava funcionando. O esquema que eu tinha pra fazer as coisas funcionava. E aí, quando não funcionava mais, é porque não funcionava mais, é porque eu não estava mais funcional. Mas daí agora, parando pra pensar, tipo, não funcionava porque eu fiquei tão presa naquela rotina, que era uma rotina que, inclusive, assim, não tava realmente me rendendo muita coisa, eu não consegui expandir. Eu acho que é sobre isso, é sobre expandir. Eu sempre fui expansiva, eu sempre fui expansiva e impulsiva. E eu tava numa rotina que não me permitia ser eu. Esse leque tá dando todo o ar dramático pra esse vlog. Eu acho que é isso. Eu consegui expressar o suficiente pra dizer que isso foi um vlog, pra dizer mais ou menos o que que foi a minha semana e pra também mostrar como é que tá sendo esse processo de mudança e tudo mais. E eu realmente espero conseguir gravar mais aqui pro YouTube e compartilhar mais esse lado humano, não necessariamente humano, mas sabe, esse lado que mostra mais quem tá por trás das coisas, sabe? E não só aquela coisa assim super estética e funcional e didática e, sabe? Eu realmente quero que vocês me vejam por quem eu sou e pelo que eu produzo, e não só toda aquela coisa que eu tenho a oferecer de útil, sabe?
Tava conversando sobre isso com umas amigas, assim. Eu admiro muito escritoras que oferecem serviços, que vendem cursos, mentorias, que realmente trabalham para melhorar a qualidade da literatura nacional independente. Eu admiro demais essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho um relacionamento com elas, assim, um relacionamento modo de dizer, porque eu nunca nem falei com elas, mas eu tenho assim um relacionamento com o conteúdo delas que é muito voltado para esse lado, para esse nicho. Tipo assim, eu reconheço e admiro elas enquanto mentoras, enquanto criadoras de conteúdo. E eu reconheço elas por isso primeiro. Eu nunca penso nos livros delas. Uma coisa que meio que virou uma chave na minha cabeça essa semana foi que eu não quero ser reconhecida pelo meu trabalho no Escrevível, por exemplo. Eu gosto muito, né, dessa coisa assim de ser útil para as pessoas. Eu gosto de ajudar, eu vou continuar gravando vídeo para lá, mas eu não quero fazer o meu nome em cima disso. Eu quero que as pessoas me reconheçam, que reconheçam Coral Reis pela capa dos meus livros, que saibam que eu escrevo romances, que leiam as minhas obras, ou que conheçam todo o meu processo que eu tô mostrando aqui na internet. Eu quero que elas me reconheçam e me admirem por isso. Eu não quero ficar atrás do escrevível como alguém que ajuda escritores independentes, por mais nobre que isso seja. Porque não é. Quando eu comecei isso, não foi para isso que eu comecei, não foi pensando nesse reconhecimento. Mas eu sempre escrevi e publiquei de maneira independente, esperando reconhecimento pelos meus livros. Então, assim, eu senti que eu tava sendo muito contraditória comigo mesma, sabe? Em investir tanto numa coisa que não é onde eu quero estar, não é onde eu quero brilhar, digamos assim. Eu quero brilhar nos meus livros, no meu espaço. Eu quero que as pessoas cheguem até mim por mim e não só porque eu posso ensinar elas alguma coisa de útil para elas serem escritoras melhores. Eu amo poder ajudar, mas eu prefiro estar do lado de cá, estar na, sabe assim, na minha especialização, que é ser eu. Eu não preciso de curso, eu não preciso de, sabe, graduação, eu não preciso de nada para provar o que eu ofereço desse lado de cá. Eu só preciso ser eu. Aqui é para tornar a coisa mais íntima, para criar um pouco mais de comunidade, assim, esse senso de tipo, vamos ser amigos. Não por interesse, mas porque realmente a gente se gosta. Tudo bem que eu, né, assim, é meio que estranho falar isso em um lugar onde não tem essa troca necessariamente, né? Eu espero que tenha através dos comentários e tudo mais, mas eu acho que dá pra entender melhor, né, a pegada assim de o que eu realmente tô buscando aqui, né? Eu não quero ficar vendendo curso, não quero ficar vendendo livro, eu quero realmente ter contato com as pessoas, eu quero mostrar, né, outras coisas da minha vida além do que eu escrevo e do que eu ofereço. Sabe, eu quero só mostrar, eu quero só compartilhar, eu quero como se fossem meus amigos, entendeu? Poxa, eu conto pro amigo que, ai, comprei um negócio tosco aqui, aleatório na internet, sem ter que ficar me preocupando se tem relação ou não com literatura ou com o que quer que seja. Enfim, esse vlog foi mais pra introduzir o canal por esse caminho e eu espero ser menos chata nos próximos. E é isso. Obrigada.